Com a palestra da professora Gisele. Sobre aqui. Professora Gisele Simone Lopes. A professora tem experiência na área de Química Analítica, com ênfase em metrologia, métodos ópticos de análise, tratamento de amostras e quimiometria. Ela desenvolve trabalhos com planejamento experimental e tratamento de dados em química ambiental, análise de águas e sedimentos, biocombustíveis, biodiesel, álcool, fármacos, alimentos e ligas metálicas. Ela desenvolve e estuda sistemas de digestão e solubilização de amostras, bem como sistemas alternativos de introdução de amostras com e sem pré-concentração, visando melhora nos limites de detecção para determinação de elementos, traços e ultratraços por métodos ópticos de análise. Participa dos programas de pós-graduação em Química, PPG Química e do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, Ensima UFC. Vou dar a palavra aqui para a professora. Bem-vinda e uma boa tarde à professora e a todos. Obrigada, Yasmin. Boa tarde a todos. Eu vou, então, começar. Vocês podem gravar, vocês estão gravando já? Eu estou gravando sim, professora. Ok. Então, eu vou começar a apresentar, tá? Eu vou pedir licença para vocês. Primeiro, eu quero desejar as boas-vindas aos alunos, aos novatos, né? Os alunos que estão chegando agora na UFC. E dizer que eu sou professora da Química Analítica, né? Eu acredito que esse semestre vocês não têm ainda Química Analítica, mas a partir dos próximos vocês vão começar a ter aulas de Química Analítica e eu espero que vocês gostem da disciplina. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o que é a Química Analítica, o que vocês vão aprender na Química Analítica e vou falar um pouco da minha pesquisa. Eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, né, mas eu vou falar um pouco sobre tudo que eu faço, na verdade é uma parte da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo na pós-graduação em Química, tá? Eu vou começar a apresentar, eu vou pedir, eu não sei, vou deixar minha câmera ligada, né, acho melhor. Qualquer perguntas, eu acho que é o final, né? Isso, pode fazer perguntas ao final, pessoal. Tá certo. Desculpa. Ok. Peraí, só um minutinho. Não posso começar do final, né? Bem, como eu disse, eu sou professora no Departamento de Química Analítica e Físico-Química e coordenadora do Laboratório de Estudos em Química Aplicada. A Química Analítica que vocês estudam, ela tem duas grandes vertentes, a parte qualitativa, em que nós fazemos análise identificamos espécies em soluções, e a parte quantitativa, em que nós analisamos quantidade ou concentração de espécies em soluções. Então, na qualitativa, vocês vão aprender a respeito de testes qualitativos para identificar, através de uma reação, a presença de espécies, né? Então, através de uma formação de um precipitado, mudança de coloração da solução, desprendimento de gás e etc. Na parte quantitativa, vocês vão aprender sobre como quantificar, ou seja, como determinar a quantidade, a concentração de espécies em soluções. Então, aqui nessa quantitativa, nós temos os métodos clássicos e os instrumentais.
Nos métodos clássicos, nós temos as volumetrias e a gravimetria. Então, nesse caso, nós fazemos macroanálises. O que significa isso? Significa que nós, em macroanálise, nós temos à disposição uma grande quantidade de amostra e os elementos ou as espécies estão em grandes quantidades, em altas concentrações nas amostras. E nos métodos instrumentais, nós temos os métodos ópticos, os métodos cromatográficos e os métodos eletroanalíticos. Esses métodos, eles são os mais utilizados hoje em dia, são ideal para a rotina. Eles têm um custo mais elevado porque exigem, né, um instrumento para fazer medida e determinação de concentração de espécies, né? Exige pessoas treinadas, porque vai operar instrumentos, e essa parte da química analítica é dedicada à análise de traços, nós chamamos de microanálise. Significa que nós vamos analisar espécies em quantidades muito menores nas amostras, tá? E ela tem uma grande aplicação na indústria e em várias áreas, né? Na verdade, praticamente todas as outras áreas utilizam a química analítica ou essa parte, né, da análise instrumental em seus objetos de estudo. Eu coloquei aqui 2 livros que vocês vão estudar muito nas disciplinas de Química Analítica, que é o Skugge, Fundamentos de Química Analítica, e o Harris, que é Análise Química Quantitativa. Bom, vamos falar um pouco sobre o que é o processo analítico, como que nós fazemos análise. Então, a química analítica, ela sempre parte de uma pergunta inicial, para resolver, normalmente nós resolvemos um problema, tá? Então, nós partimos de uma pergunta inicial. Então, aqui no processo analítico, eu coloquei aqui, nós temos sempre uma questão inicial. A questão que eu coloquei aqui, que vocês vão encontrar lá no Harris, nesse livro, na análise química quantitativa, é como você mediria a quantidade de cafeína de uma barra de chocolate. Então, nesse caso, a amostra é a barra de chocolate, ou o chocolate é a nossa amostra. E a cafeína é o que nós vamos quantificar, ou que nós vamos determinar a concentração em chocolate, tá? Então, o primeiro passo do processo analítico é buscar na literatura métodos e informações sobre as características da amostra. Então, é importante, o primeiro passo é conhecer a amostra, conhecer o chocolate, saber como que é a composição do chocolate. O segundo passo é tratar a amostra. Nós vamos ter que levar essa amostra para um tratamento antes da análise. E no caso, né, a amostra aqui é o chocolate. O terceiro passo é a análise propriamente dita. Então, no terceiro passo, somente que nós vamos fazer a análise, ou seja, determinar a quantidade de analito, no caso a cafeína, na amostra de chocolate. E o quarto passo, que também é muito importante, é a interpretação dos resultados e tratamento desses resultados para a apresentação adequada. Então, vamos lá, vou falar rapidinho sobre todos esses passos, tá? Então, o primeiro passo, que é buscar na literatura, nós fomos lá e coloquei aqui uma referência de um artigo que fala sobre os ingredientes dos chocolates, né? Então, é importante a gente saber que o chocolate, ele tem aproximadamente 35% de gorduras, que são manteiga de cacau, gordura do leite ou gordura vegetal. Isso daqui é aproximadamente 35%, porque depende do tipo do chocolate. Pode ser chocolate branco, chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Então, isso aqui varia um pouco, tá? E aproximadamente 47% de açúcares, que são sacarose e glicose. O nosso analito, ou seja, o que nós queremos quantificar é a cafeína. No entanto, nós temos também no chocolate a teobromina, que é o precursor bioquímico da cafeína. Então, é importante nós quantificarmos a teobromina também no chocolate, porque ela vai se transformar em cafeína, tá? Então, é muito importante o primeiro passo, você buscar informações sobre as características da sua amostra. Em seguida, o segundo passo é tratamento da amostra. Então, nesse passo, nós vamos fazer uma amostragem, ou seja, nós vamos coletar
uma porção da amostra e tem que ser representativa da população. O que significa isso? Que ela tem que representar o todo. Então, aquela amostra de chocolate, aquela barra de chocolate que eu vou pegar para fazer análise, ela tem que representar todos os chocolates, tá? Daquele, vamos dizer assim, daquele formato, né? Então, em seguida eu vou preparar essa amostra. Bem, para isso, eu tenho que conhecer a técnica que eu vou utilizar, né? Para eu saber que, por exemplo, eu tenho que remover a gordura, que são os constituintes maiores da amostra, né? A gordura, os açúcares. Então, normalmente, nós temos que passar por um processo para remover esses constituintes maiores. E no caso aqui da gordura, ela é ela pode causar interferência na análise da cafeína, pela técnica que nós vamos utilizar. Então, o primeiro passo para a preparação da amostra é triturar a amostra para transformar em um pó fino. E aí nós usamos um grau de cerâmica com pistilo. Para triturar essa amostra, é importante a gente congelar para que ela fique mais dura e a gente consiga transformá-la num pó bem fino, tá? Em seguida, eu vou passar pelo processo de extração da gordura, para a remoção dessa gordura, e a gente utiliza um solvente para isso. No caso aqui foi utilizado o éter de petróleo. Então, aqui nesse tubinho aqui a gente vê a amostra, né, o chocolate finamente moído, aqui embaixo. Em seguida, a gente adiciona o solvente, que é o éter de petróleo, agita bem, aí nós vamos ter uma suspensão do sólido do chocolate no solvente. E depois, quando a gente centrifuga, o que acontece? A gordura do chocolate, ela vai se dissolver no solvente que nós estamos utilizando, que é o éter de petróleo. Então, a partir daí, a gente vai remover essa gordura do chocolate. E descartamos, então, o líquido, que é o solvente, o éter de petróleo, e nós vamos ter, então, o resíduo do chocolate sem a gordura. Importante, quando nós vamos preparar a amostra, né, é considerar, como eu disse, o tipo de amostra que nós estamos trabalhando e qual é o analito, ou seja, o que nós vamos quantificar. No caso, a cafeína e a teobromina. Então, qual é a técnica ou metodologia que nós vamos usar? Novamente, é importante recorrer à literatura e procurar artigos em revistas científicas que já tenham algum dado sobre esse tipo de análise. Então, nós encontramos lá na literatura a determinação de teobromina e de cafeína em derivados de cacau e chocolate por cromatografia líquida de alta pressão. Então, aqui é um esquema da cromatografia líquida. Nós temos, na cromatografia, nós temos uma coluninha que vai promover, né, aqui a retenção dos compostos para que eles possam passar pelo detector em tempos diferentes, e aí nós vamos ter, então, a absorção na região do ultravioleta, tá? Então, esses compostos que nós vamos analisar, eles absorvem radiação na região do ultravioleta, e nós vamos ter, então, um sinalzinho lá de absorção, que nós chamamos de cromatograma, né? Em diferentes tempos, nós temos diferentes compostos saindo lá da coluna e passando pelo detector. Bom, em seguida, nós temos os dados, e aí nós temos a quantidade de radiação absorvida, né, a absorbância, que é proporcional à concentração das espécies. Então, nós tratamos esses dados e interpretamos como que nós devemos colocar esses dados, né? Como nós devemos apresentar esses dados. Normalmente, nós fazemos análise em triplicata, né? Aqui nós fizemos 3 injeções de cada extrato. Então, o resultado, ele é dado numa média, mais ou menos o desvio dessas 3 replicatas. Então, aqui nessa tabela, nós apresentamos a análise dos chocolates preto e chocolate branco, e o resultado é dado em gramas de analito por 100 gramas de chocolate. Então, por exemplo, o primeiro analito é a teobromina. Nós temos aqui no chocolate preto 0,392 gramas de teobromina em 100 gramas de chocolate. E aqui o desvio entre as replicatas. E no chocolate branco, nós vamos ter 0,010 gramas de teobromina por 100 gramas de chocolate branco.
A cafeína, o resultado também da mesma forma, 0,050 gramas de cafeína por 100 gramas de chocolate preto e 0,0009 gramas de cafeína por 100 gramas de chocolate branco. Então, essa é a forma, né, são os passos de uma análise. Como eu disse para vocês, vocês durante o curso, vocês vão ter disciplinas que vocês vão aprender melhor sobre cada uma dessas etapas, né, e sobre as técnicas analíticas. Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre o laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Estudos em Química Aplicada, e as pesquisas que a gente faz na área de Química Analítica, tá? No nosso laboratório, nós trabalhamos com análise de elementos, tá? Então, os elementos são os elementos da tabela periódica. Nós chamamos análise inorgânica, porque são os elementos, né, aqui da tabela periódica. Existem grupos de pesquisa que trabalham com análise de compostos, que a gente chama de análise orgânica, tá? E daí são compostos orgânicos, trabalha mais com as técnicas cromatográficas. No nosso caso, eu vou falar para vocês mais para frente, as técnicas que a gente usa principalmente são os métodos óticos de análise, tá? E aí, nós trabalhamos com análise de elementos traço. O que são elementos traços? São elementos que estão presentes em amostras em concentrações menores do que 100 ppm, ou 100 partes por milhão. Significa 100 miligramas do elemento por quilograma de amostra, ou 100 miligramas, também pode significar, se for amostra líquida, pode significar 100 miligramas do elemento por 1 litro de solução de amostra, né, por litro de amostra. Então, só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente fala em 100 partes por milhão, ou 10 ppm, 10 partes por milhão. A gente pensa que é muita coisa, né, mas não é. Eu sempre trago esse exemplo para mostrar a dificuldade que é fazer uma análise de elementos nesse nível, né, nível de traço, ou microanálise. Então, seria como uma praia de 1 quilômetro de areia, toda essa areia da praia de 1 quilômetro, e o meu analito, né, os 10 ppm, seria uma lente de contato, tá? Então, seria como encontrar uma lente de contato na areia, em 1 quilômetro de areia de praia. Ou, isso é 10 ppm, tá? 10 partes por milhão, né? Ou 10 miligramas por quilograma. Ou então, se a gente for para pensar, assim, para imaginar melhor o que pode ser isso, 3 segundos em um ano inteiro, tá? Então, é pouca coisa, é uma coisa mínima, tá? Então, a partir daí, o que a gente pensa, né? É muito difícil fazer análise, tá? A análise correta, com resultados corretos para esse tipo de análise, não é uma tarefa simples, tá? Nós temos algumas técnicas disponíveis, que são os métodos óticos que a gente trabalha para fazer análise de elementos. Então, uma das técnicas que nós temos no nosso departamento é a espectrometria de absorção atômica com chama, que se baseia na absorção do átomo, a absorção de radiação pelo átomo. Então, nós temos que atomizar os elementos nas amostras para ele poder absorver radiação proveniente de uma fonte e nós compararmos, né, essa absorbância com a concentração desse elemento na amostra. Aqui, uma foto do equipamento. Então, aqui nós vemos aqui são as lâmpadas que são fontes de radiação. Nós temos aqui uma chama em que ocorre a atomização do elemento e a gente tem a medida aqui. Uma outra técnica que nós temos no laboratório é a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Então, nesse caso, nós vamos medir emissão, ou seja, a emissão do átomo, a emissão de radiação pelo átomo. Então, nós também temos uma fonte em que
promova os átomos os elementos ao estado fundamental, gasoso fundamental, e aí, então, para isso, nós temos aqui, nesse caso, um plasma, que é uma chama elétrica, né? Aqui está o desenho, desculpa, aqui saiu a figura por cima, a foto por cima da figura, né, mas dá para ver aqui, nós temos aqui o plasma ligado, e esse é o equipamento. É importante vocês saberem que nós medimos emissão de radiação por esses átomos, neste caso. Então, então, a partir daí, né, nós temos algumas estratégias que nós desenvolvemos para conseguir fazer análise desses elementos em quantidades muito pequenas em diferentes tipos de amostras. Então, uma das estratégias que nós trabalhamos no nosso laboratório é a estratégia de preparo da amostra, porque nós temos que transformar essas amostras que a gente recebe em soluções, e esses elementos têm que estar na forma livre nessas soluções, tá? Então, aí já é uma dificuldade. Em seguida, nós vamos levar para o equipamento, e aí lá dentro do equipamento, nós vamos ter uma etapa de nebulização, em que essa solução ela é transformada em um aerossol, que são gotículas bem finas, que vão entrar no atomizador. No atomizador sofre diversos processos, até a parte de formação do átomo, para poder, ou no caso, emissão de radiação, ou ele absorve radiação, e nós medimos essa quantidade que ele absorveu. São vários processos que tem que ocorrer no atomizador, tá? Então, essa nebulização, ela é uma etapa muito importante, e diríamos que é o calcanhar de Aquiles das nossas técnicas, tá? Que nós chamamos a parte de introdução da amostra. Por quê? Porque essa nebulização, ela tem uma eficiência muito baixa, de 3% a 5%. E isso limita a sensibilidade da técnica. Então, nós estudamos outras formas de introdução da amostra diferentes da nebulização. Aqui só um desenho da câmara de nebulização, aqui, o nebulizador que transforma no aerossol, esse aerossol passa por uma câmara que as gotículas grandes vão para o dreno, e somente as gotículas menores, mais finas, vão para o plasma. Então, aí nesse processo, a gente tem uma eficiência muito baixa. Então, quais são as estratégias que nós estudamos no nosso laboratório? A primeira, como eu já disse, é a parte de preparo das amostras, né? Nós temos algumas metodologias que a gente desenvolve, que a gente trabalha para preparar as amostras. Nós trabalhamos também com estratégias de introdução da amostra para melhorar a sensibilidade da técnica que a gente trabalha. Nós trabalhamos também com especiação. Por quê? Porque identificar ou quantificar diferentes espécies de um mesmo elemento é importante, porque às vezes o elemento está numa forma, dependendo da espécie, a espécie pode ser mais tóxica ou menos tóxica. Então, a especiação ela é muito importante em alguns casos, principalmente quando a gente fala em alimentos, tá? Em amostras de alimentos. Outras estratégias que nós trabalhamos no nosso laboratório, atualmente nós estamos trabalhando com instrumentação analítica, que são instrumentos mesmo que nós estamos construindo em nosso laboratório, e a quimiometria que a gente usa para tudo, mas a quimiometria é especialmente utilizada nessa parte de instrumentação, e eu vou mostrar alguns trabalhos que nós estamos desenvolvendo com isso. Bem, um dos nossos sistemas que nós iniciamos no laboratório é um sistema em que nós temos a radiação infravermelha combinada com a radiação micro-ondas para preparo de amostras. Então, é um sisteminha de preparo de amostras de baixo custo, que propicia utilizar maiores massas de amostra. Então, melhora a sensibilidade das técnicas que nós temos disponível no laboratório. E, além do mais, a gente consegue fazer análise de elementos em quantidades muito pequenas nas amostras, tá? Esse sistema nós patenteamos, e a patente foi concedida agora, em 2021, que nos deixou muito contentes. Aqui é um artigo que nós publicamos, o primeiro artigo que nós publicamos desse sistema. Então, desse sistema,
a gente estuda há muito tempo já, então ele já, do que era antes, né, aqui uma lâmpada de infravermelho e o frasquinho aqui contendo a amostra, né, nós já melhoramos muito, nós conseguimos uma lâmpada em outro formato de infravermelho, então, agora nós usamos mais frascos, então essa aqui já é uma segunda versão, né, do sisteminha do inicial, e para essa versão aqui, nós já temos várias aplicações, já fizemos amostra de vários elementos em amostras de linhaça, nós já fizemos amostra em derivados da soja, já estudamos o sistema usando essas amostras, já leite, camarão e outras amostras. Então, é um sistema rápido, de baixo custo e fácil manuseio. Aqui alguns artigos que já foram publicados com esse sistema aqui. Aqui vocês veem a lâmpada de infravermelho acendendo. Então, é um sisteminha que a gente trabalha bastante e nós já temos, já estamos estudando outras formas de utilizar esse sistema. Uma das formas é com a digestão de amostras em fluxo contínuo. Então, aqui, ao redor dessa lâmpada, né, nós colocamos uma tubulaçãozinha de PTFE, tá? Que envolve aqui a lâmpada, essa tubulação, e a ideia é fazer a digestão em linha, tá? Em fluxo contínuo aqui na lâmpada. Um outro sistema que nós estamos também, está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Federal daqui do Ceará, é um sistema fechado, ou seja, os frascos pressurizados, né, de alta pressão. O sistema fechado ou pressurizado, ele propicia, a alta pressão propicia um aumento da temperatura no sistema, o que melhora a digestão de algumas amostras orgânicas. Uma outra estratégia de preparo de amostras que nós estamos trabalhando é com a radiação ultravioleta, tá? No caso da radiação ultravioleta, nós usamos em conjunto com reagentes. Esses reagentes, como o peróxido de hidrogênio, na radiação ultravioleta, eles formam radicais, e esses radicais são extremamente reativos e quebram as moléculas orgânicas, são capazes de oxidar a matéria orgânica nas amostras e aí liberar os elementos para a solução, e é isso que nós temos interesse. Então, a gente degrada a matéria orgânica das amostras, no caso, nós temos trabalhado com amostras líquidas, para a gente poder ter os elementos livres em solução. Esse aqui também é um sistema que nós montamos no nosso laboratório, tá? Aqui um coolerzinho, quando termina a digestão, e ele tem o controle de temperatura aqui. Bem, outras estratégias que nós trabalhamos são estratégias, como eu falei, de introdução da amostra. Por quê? Porque a gente, como eu mostrei para vocês, a nebulização, ela tem uma eficiência muito baixa, então a ideia é aumentar a introdução para 100%, e nesse caso, a geração de vapor, nós temos a separação da matriz da amostra, aumento significativo do limite de detecção, existe a possibilidade de especiação e ela pode ser combinada com pré-concentração e é de fácil automação. Então, o que nós estudamos no nosso laboratório é a geração fotoquímica de vapor. Nesse caso, nós usamos uma lâmpada de ultravioleta e fazemos a transformação da espécie de vapor fotoquimicamente, tá? Então, aqui nós temos, não usamos reagentes de alto custo, usamos reagentes de baixo custo, e ela é considerada como obedecendo os princípios da química verde. Para que a gente usa esse sistema? Então, aqui está o sisteminha, aqui tem uma lâmpada de ultravioleta, com essa lâmpada de ultravioleta, nós passamos a amostra aqui com um reagente, no caso, um ácido orgânico de baixo peso molecular, normalmente é o ácido fórmico, tá? O que acontece? O ácido fórmico na radiação ultravioleta, ele forma radicais, nós temos a formação de radicais altamente reativos, esses radicais, eles reagem com as espécies em solução e formam espécies voláteis com os elementos que nós queremos analisar. Então, essas espécies voláteis, a gente
através de um fluxo de gás, nós mandamos aqui a separação, o separador gás líquido, a gente separa a espécie gasosa da solução, a espécie volátil gasosa contendo o elemento vai lá para o sistema de atomização. Então, com isso, nós temos uma eficiência de introdução da amostra, né, do nosso analito, de 100%. Esse trabalho aqui a gente fez com mercúrio, para determinação de mercúrio em ratinhos. É um trabalho em parceria com o LabConte, que é lá da medicina, e a ideia era entender, estudar como ocorre, né, o mercúrio, como que ele acumula no cerebelo dos ratos, tá? Então, esses ratos são submetidos a uma alimentação contendo metilmercúrio, e aí depois a gente fazia análise do cérebro, né, do cerebelo desses ratos. Veja bem, imagine a quantidade de amostra, muito pequena, tá? Então, esse é um trabalho que realmente é muito complicado, difícil de realizar, porque a quantidade de amostra disponível é muito pequena. Um outro trabalho que a gente também usa o sistema de geração fotoquímica de vapor com análise de cobalto em sangue. O cobalto, ele é utilizado para a detecção de doping, antidoping, tá, em amostras de sangue e urina. Mas ele está presente em quantidades muito pequenas. Então, é preciso também uma técnica muito sensível para poder fazer esse tipo de análise. Esse trabalho ainda está em andamento, então a ideia também é a solução da amostra, né, do sangue, contendo cobalto, mistura com o ácido fórmico, passa pela lâmpada de ultravioleta, vai para um separador gás líquido e somente a espécie volátil é transferida para o plasma. Então, aqui na transferência, na eficiência de 100%, a gente consegue detectar usando o INCEP-OES. Sim, nós temos também a geração termoquímica de vapor, que nós também estamos trabalhando, estudando, né? Na geração termoquímica, nós usamos, ao invés da lâmpada de ultravioleta, uma lâmpada de infravermelho, que inclusive é a mesma que a gente usa nos sisteminhas de preparo de amostras. Então, aqui nós usamos num trabalho de determinação de mercúrio também, e nesse caso, em óleo e sedimentos das praias atingidas pelo derramamento de óleo. Vocês devem estar lembrados que nós tivemos um derramamento de óleo em 2019 nas praias do Nordeste. Então, assim, não tem quase trabalho a respeito de elementos tóxicos que podem ter sido, que podem ter contaminado, né, tanto a parte a água, os sedimentos, tudo que o óleo teve contato, né? Então não tem quase nada sobre isso. Na verdade, nós não temos nenhum dados sobre esses elementos. Então esse é o primeiro trabalho que a gente está fazendo, e é com mercúrio, né? Nós estamos determinando mercúrio e nós já vimos que os sedimentos, né, que foram coletados na época do derramamento de óleo, que eles estão com a quantidade de mercúrio muito acima do permitido, tá? O próximo passo vai ser determinar em amostras de pescados. E aí nós temos também algumas estratégias, alguns trabalhos de especiação, como eu falei para vocês. É importante, alguns elementos, eles são mais tóxicos, dependendo da espécie, a toxicidade é maior. Então, nós temos esse trabalho do arsênio, em que nós temos o arsênio inorgânico, é a espécie mais tóxica, e aí nós estamos fazendo análise em amostras de camarão e arroz. E esse trabalho é em parceria com a Embrapa Pecuária Sudeste, também com o laboratório Gequemate. Nós usamos aqui, nesse caso, nanopartículas para especiação e pré-concentração. E na área de instrumentação analítica, nós temos um trabalho de doutorado de construção de um polarímetro portátil, que é para monitoramento e controle de processos biotecnológicos. Esse trabalho a montagem de um equipamento mesmo, então ele leva tempo e precisa de vários parceiros, né? A gente trabalha em conjunto com vários parceiros aí, né? Para a montagem do equipamento.
Temos um outro trabalho também, um outro equipamento que nós estamos trabalhando, que nós recebemos lá do grupo de instrumentação e automação em Química Analítica da Unicamp, do professor Jarbas. Esse é um equipamento, é um espectrômetro de absorção atômica com atomização eletrotérmica em filamento de tungstênio. Então, nós temos aqui, dentro da célulazinha de atomização, um filamento de tungstênio que é aquecido e promove a atomização dos elementos. Então, nesse caso, nós vamos começar estudando a análise de cromo, ainda estamos em andamento. Aqui, nessa foto, a gente vê o filamento aquecendo, né? Opa, desculpa. Juntando a quimiometria com a parte de instrumentação, nós temos um trabalho que nós desenvolvemos recentemente, nós publicamos recentemente na JNIRS, que é utilizando o microNIR, olha só o tamanho dele, né, é um equipamento, um espectrômetro de infravermelho próximo, ele é bem pequenininho, então é possível fazer análise em campo com ele, e nós fizemos análise da porcentagem de álcool no álcool gel. Tá, então, a ideia era ter e aí nós usamos a quimiometria para fazer o tratamento dos dados, e nós temos 2 grupos de dados, o conforme e o não conforme, de acordo com as especificações da Anvisa, né, que acima de 65% de álcool é conforme, ou seja, pode ser usado como sanitizante. Abaixo de 65%, ele já não pode ser usado como sanitizante. Então, interessante aqui que a gente usa uma gotinha de amostra, faz a leitura no NIR portátil, nesse NIR aqui, e aí nós temos os dados, né, os espectros, a gente transfere para um computador, e aí nós vamos trabalhar com ferramentas quimiométricas, com métodos de classificação, para poder montar o modelo de classificação, conforme ou não conforme. Nós tivemos resultados bem interessantes nesse trabalho, e a ideia agora é montar um equipamentozinho portátil dedicado a isso, tá? Nessa área também nós temos um outro trabalho que nós estamos em vias de publicação também na Food Chemistry, que nós trabalhamos com o café da região do maciço de Baturité. É um café especial que é coletado, né, manualmente. Então, ele é um café considerado como um café especial. A ideia é a gente monitorar a questão da mistura, né, para que o café não seja comercializado misturado com outro tipo de café mais barato, tá? Então, aqui nós montamos também, tiramos os espectros do café, tá? Então, o café a gente faz o espectro com o microNIR e levamos para o computador e utilizamos a quimiometria para fazer a classificação do café especial dos demais cafés, ou de misturas, né, de adulteração, com adulterantes. Então, como parceiros, nós temos vários parceiros, como vocês viram aí, a maioria dos trabalhos a gente tem parceria, nós temos parceiros regionais, a Unilab, tem uma professora da Unilab que trabalha com a gente, os laboratórios do departamento, nós temos empresas, né, essa aqui é uma empresa de alimentação Nuteral, nós também fazemos um trabalho de quimiometria com eles, bem bacana, e os outros trabalhos, outros grupos de pesquisa regionais. Nacionalmente, nós trabalhamos com a Embrapa, de São Carlos e também daqui de Fortaleza, o INCTAA, que é o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, e também o grupo do professor Jarbas, lá da Unicamp. Nós temos parcerias internacionais também, com o Instituto de Metrologia lá do Canadá, com o professor Ralph Sturgeon, e também na China com a professora Indy Gao, com a doutora Indy Gao, na Universidade de Aberdeen, na Escócia, com o Dr. Jörg Feldman, e aqui são os professores do nosso grupo, que trabalham no nosso grupo de pesquisa, os estudantes,
todos os estudantes aqui que fazem essa pesquisa. E é isso, pessoal. Professora, até o momento, só o Tarcísio colocou uma pergunta no chat. Ele perguntou o seguinte: já se usam técnicas para determinar a presença de mercúrio em peixes? Ela se iniciou a partir desses procedimentos? Não, assim, existem técnicas, existem até equipamentos já dedicados a isso, só que qual é o problema? O equipamento, ele custa caro, né, e às vezes a gente não tem recursos, na maior parte do tempo, nós não temos recursos para comprar o equipamento. Um outro problema desse equipamento é que ele tem uma limitação de massa de amostra, tá? Então, eu não consigo trabalhar com pequenas massas de amostra. Aquele trabalho que a gente fez com o cerebelo do rato é impossível de se fazer nesse equipamento dedicado a essa análise de mercúrio. Então, precisa ser uma técnica extremamente sensível para conseguir fazer análise em uma quantidade muito pequena de amostra. A gente recebia 10 miligramas de amostra. Então, assim, nós fizemos em pelo de rato também, com esse mesmo laboratório, e também era uma quantidade muito pequena de amostra. Então, você tem que ter uma técnica que seja muito sensível para conseguir fazer análise, tá? Então, muitas vezes a gente tem muitas técnicas de mercúrio, mas às vezes nós não temos condições financeiras para usar a técnica que é disponível, e também às vezes a gente não consegue utilizar por causa da concentração na amostra, tá? Da disponibilidade de quantidade de amostra. Quando a gente trabalha com sangue, com essas amostras de estudo em ratos, é muito difícil, é extremamente complicado trabalhar com isso. Então, por isso que a gente desenvolveu esse trabalho, em que a gente não usa quase reagentes, né? Os reagentes que a gente usa é ácido fórmico e a lâmpada de ultravioleta. Certo. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Pode mandar no chat ou até falar no microfone se alguém tiver mais alguma pergunta. Eu acho que ninguém se manifestou, então vou encerrar por hora. Muito obrigada, professora, pela ótima palestra. Muito obrigada. E a gente vai dar sequência, eu acho que a gente vai fazer um intervalo de 10 minutinhos, certo? E a gente volta 2 horas. Aí eu quero só situar vocês que parece que tem algumas pessoas do bacharel que tem aula de 2 horas. Aí não tem problema, porque não vai ter frequência, tá, gente? Mas vai ter o sorteio e a apresentação do PIBID. Aí o sorteio vai ser logo após o intervalo, às 2 horas, eu vou fazer de um pendrive. Aí 2 horas a gente volta, tá certo, gente? Deixa eu só responder uma pergunta do Tarcísio aqui, que ele perguntou: grande parte dos equipamentos vem do exterior, posso responder? Pode sim, professora, eu não tinha visto, pode responder. Ele colocou agora: Tarcísio, é o seguinte, esses equipamentos a gente constrói no laboratório, isso que é legal, né? O que veio da Unicamp, é um dos equipamentos que eu mostrei para vocês, que é o que tem um filamento de tungstênio, veio da Unicamp. Mas a maior parte de tudo que a gente tem no laboratório, a gente mesmo constrói, tá? São os estudantes mesmo que fazem. Certo? É isso, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar para vocês o trabalho. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Então, eu estou dispensada, Yasmin? Tá sim, professora. Muito obrigada. Foi uma ótima palestra. Tchau, pessoal.